cheguei, o menino tinha acabado de tentar um suicídio. Ele estava sendo levado na maca, ele tinha cortado os pulsos. Ela falou assim, eu hoje encontrei vocês aqui. Eu fiquei horas, eu tenho um filho deficiente. Quando eu vi que todo mundo estava sendo preso e esse filho depende só de mim, eu vim para ficar um dia aqui, nem fui lá na manifestação. E quando eu vi que as pessoas estavam sendo presas, eu peguei minha identidade e falei, Nossa Senhora, me cubra com o seu manto sagrado. E eu subi numa árvore e fiquei por horas. Chovia, eu chorava. Meu Deus. Eu chorava, tinha cachorro lá embaixo, tinha helicópteros e eu só pensava no meu filho que precisava de mim. Tanto o Ministério Público quanto os juízes, eles acataram uma ordem ilegal, uma ordem contrária à lei. Eles tiveram que, inclusive, tirar alguns, na feminina mesmo, quando entrou as patriotas lá, saiu algumas outras que não eram patriotas. Isso, muitas. Mediante tornozeleira. Comemorando, gritando de alegria que estavam sendo soltas ali. Era horrível. Era horrível. Não é a comida que o Alexandre de Moraes comeu na frente das câmeras. Não foi a mesma que a gente viu, não. Não tinha aquela coxinha de frango lá, não. Inúmeras vezes. Era um salsichão horroroso de soja. Era um cheiro meio azedo, assim. Uma gosma. Vocês atuaram num processo de repercussão nacional. E até falo isso com uma certa tristeza que o Brasil tenha precisado passar por uma situação dessa. E como vocês surgiram na atuação referente ao 8 de janeiro? Então, nós estávamos na nossa casa no dia 9, quando alguns familiares pediram que a gente fosse até lá, diante de toda a situação que estava ocorrendo. Ninguém tinha notícia, mas era por celular e não sabia direito o que ia acontecer. E aí nós saímos daqui 11h30 da noite do dia 9 para pegar um avião. A gente pegava um avião em Sinop de madrugada e chegamos amanhecendo o dia em Brasília e achávamos que íamos chegar lá e era aquele procedimento normal. A prisão era ilegal. Né? Nitidamente ilegal. Porque na verdade, nós não achávamos nem que era uma prisão. Primeiro, quem é preso tem retido os seus bens, seus celulares, as suas coisas, né? As pessoas que estavam lá naqueles acampamentos dentro da PF, elas estavam lá filmando as outras pessoas, tinha criança lá dentro, né? As crianças com as mães, cachorro. Cara, isso não é uma prisão. Então, isso. Eu tô me referindo à ilegalidade no seguinte, que eles não sabiam que estavam presos. Então, eles foram levados e eles só iam sendo informados da prisão quando eles iam ser ouvidos. Ou seja, teve gente que foi 2, 3 dias depois, que daí era dada a voz de prisão. Então o que aconteceu? A gente achou que eles iam passar pela oitiva e iam ser liberados, porque não tinha... Colher os dados de cada um, e tal. Embora para cada um pro seu estado. Diante da situação, do que tinha acontecido ali, que foi um vandalismo, né? E a gente sabia que o crime não poderia aí superar 4 anos, então, né? Mesmo que fosse entendido a questão da manada, do efeito manada, de que todo mundo responderia pelo mesmo crime, não tinha cabimento. E aí nós chegamos lá e foi uma grande surpresa quando nós começamos a ver tudo aquilo. Nós começamos a ficar assustados com o que estava acontecendo ali, com a situação, pessoas passando mal, tinha cachorro preso, tinha criança preso. Gente tentando suicídio. Parece falar em cachorro preso, parece um trem. Seria aquele ditado, né? Seria cômico se não fosse trágico. Exato. Foi uma situação surreal que nós vimos ali. E aí, as ilegalidades começaram ali. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram lá? Por exemplo, chegou, identificou um cliente que vocês foram lá para atender? A gente já viu o pessoal de Juara reunido. Eles estavam todos no mesmo lugar.
E então a gente já chegou e eles já começaram a nos abraçar de alegria por ver pessoas de Juara. Porque a nossa cidade é pequena, todo mundo conhece. Alguém para salvar, Isso, né? advogados abraçaram, choraram, porque assim, poxa, que bom que vocês estão aqui. Eles não sabiam o que Isso estava já estavam acontecendo. presos dia 8 já. Vocês chegaram lá no dia 10. Eles foram presos dia 9 no QG, Ah. de manhã. Aham. E a gente saiu daqui à noite, né? Quando finalmente foi tudo mas mesmo porque só tinha voo à noite. Eles não sabiam o que estava acontecendo Eles não com sabiam eles. isso. Por quê? Porque eles estavam no QG. Lá. Eles se manifestando ali. E outra, tem muitos que pediam pelo Era contrário contra o ao aborto, contrário ao comunismo, contrário a não sei o quê, outros pedindo código-fonte, outros pedindo não sei o quê. Quer Não dizer, existia então, assim, um planejamento. Isso, o que basicamente isso se configuraria como um crime. Eles não tinham essa noção, porque eles estavam lá e falaram para eles entrarem nos ônibus, para poder eles irem para um local seguro. Foi assim que disseram a eles. E aí muitos falaram, não, eu vou pegar aqui um Uber, eu tô no hotel, só vim aqui um pouco, tô no hotel, e aí eu vou embora. Não, vocês só vão para casa de vocês se vocês entrarem nos ônibus. Não diziam assim, vocês estão presos, vocês não estão sabendo, vocês não estão cientes que vocês estão presos? Não. Eles só diziam isso. Vocês só irão para casa de vocês entrando nos ônibus. Não há outro meio de sair daqui. Existe um caso curioso que um casal, eles não estavam acampados, eles chegaram de carro para buscar a mãe que estava lá no QG. E eles chegaram lá, eles puderam entrar e eles não puderam sair. E eles foram presos. Teve mendigo. O carro deles ficou lá por dias. Deus. É verdade. Um casal que estava ela no Colmeia e ele na Papuda. É uma Mendigo, história real. porque como estava tendo alimento ali com mais facilidade, os mendigos estavam indo lá comer. Gente, morador de rua, foram presos. É um cenário quase inimaginável. Como tinha muito idoso, né, lá no QG, as pessoas, tinham muitas pessoas da região de Brasília mesmo, até profissionais liberais, Fisioterapeuta, personal trainer. ia lá para fazer um exercício laboral com aqueles senhores, com aquelas senhoras, foram presos. E aí, Lindamir, quando nós vimos, a ficha realmente caiu, assim, eu vou falar por mim. Eu tava na fila, acompanhando eles, né? Do lado da fila. Conversando com eles, quando eles já tinham passado pela triagem que eles faziam. E aí eles mandaram eles ir em direção a uma sala. Então lá eles ficavam e eles iam pro IML fazer o exame de corpo de delito. Já sabiam que iam ser presos. Uhum. E aí eu vendo toda aquela cena, e começaram pessoas a desmaiar. Senhoras, sabe? Passando mal. Eu comecei a me sentir num campo de concentração. Sabe? Um negócio... Guardadas as devidas proporções, né? Um campo de concentração não tem que ser necessariamente lá no local. Sempre tem uns mimizentos. Mas assim... E aí nós prometemos para todos de Juara que nós ficaríamos com eles até o último minuto. Isso já passava das 2 da manhã. Fomos pro hotel que não tínhamos tomado banho e fomos pro IML, IML, que era na Polícia Civil, na sede da polícia. E ali fazia o corpo de delito e tal. Fazia o corpo de delito. E daí lá eles iam chegando aos poucos, então nós amanhecemos o dia ali, esperando. Até que todos os nossos... o último homem, como a gente fala, né? É uma frase que eu não sei nem quem foi, não me lembro quem foi que disse, mas a gente tem esse jargão até o último homem. A gente ficou com eles até o último minuto, até eles poderem realmente todo mundo... seguir para Papuda. E eles fizeram um corpo de delito com a voz de prisão, sem saber o crime. Exato, eles não sabiam nada. Não teve aquela coisa que a gente... Nota de culpa? Nota de culpa. Não. Chegou, era um papelzinho que cada delegado, escrivão tinha lá. Veio delegado, escrivão do Brasil inteiro da PF, né? Preenchia a mão, preenchia assim... O nome da pessoa. Pré-estabelecido, né? Aquele modelo, tipo contrato tipo civil. Perguntas específicas. Sim ou não, marcava X. De X. Na verdade, eles assinavam a nota de culpa, sim.
Eles Mas assinaram. era É na hora. Na hora. Na hora, onde Na eles hora. estavam sabendo que eles estavam sendo Mais presos. de 24 horas depois, né? Alguns assinaram mais de 24 horas e a gente sabe que a nota de culpa tem que ser entregue em 24 horas, senão é relaxamento. Enfim, eles iam lá e assustados, eles ficavam em pânico. Pessoas que eu conheço há anos, desde criança, Que nunca passaram nem pra por fazer um um boletim de BO. ocorrência. nem na delegacia Parar dentro de uma penitenciária. de uma penitenciária. E a penitenciária, né? E nessa situação, quando que vocês tiveram o acesso a alguém explicar para vocês o que estava acontecendo? Inquérito, Ah, demorou. processo? Um inquérito, que é o 4879, a gente não teve acesso até hoje. Que é o inquérito que nasceu tudo isso. Nós O não que temos nasceu acesso. o que nasceu é aquele do fim do mundo, que é um pouco mais Isso, antes. que é o Esse 4879. acho que quase ninguém tem acesso. Talvez agora lá nos Estados Unidos alguém tenha, né? Mesmo depois de nós pedirmos, peticionarmos, solicitarmos ajuda da OAB, a nossa presidente aqui do estado, ela estava em Brasília. Teve um dia que a gente lá, eu pedi para o nosso presidente, o Gisley, para ele entrar em contato com ela. Ele entrou, ela nos recebeu na sede da OAB Federal. O representante das prerrogativas, ele nos atendeu, explicamos, levamos informação por escrito através de e-mail e ninguém até hoje conseguiu. O acesso aos autos, o acesso a tudo que estava acontecendo, nós fizemos audiência de custódia sem ter acesso. Sem ter acesso. Sem saber o que estava acontecendo. Não. Não, e Quais as as audiências de provas? custódia, assim, aquelas audiências ocorrendo 6, 7 dias depois que eles estavam presos. E a gente lá tentando conseguir o processo, conseguir cópia desses processos. Para poder entender, né, o que. Isso. Acesso, e aí começou uma via crucis, porque assim, eram muitos advogados. Os presídios lotados, né, de gente que teve que ir para lá, sem estrutura para eles receber. tiveram que, inclusive, tirar alguns. Na feminina mesmo, quando entrou as patriotas lá, saiu algumas outras que não eram patriotas. Isso. Né? Foram liberadas Muitas. mediante tornozeleira. Comemorando, gritando de alegria que estavam sendo soltas ali, pessoas que não iam ser soltas. E elas foram soltas para dar espaço para as patriotas. então. E nós assistimos isso, por isso podemos afirmar e falar. Eu, salvo engano, eu filmei até uma situação dessas. E nós, advogados, naquele momento, nós éramos a única coisa que eles tinham. Por quê? As famílias todas longe, a maioria longe. A gente tinha que comprar, a gente acabou A comprando. gente tinha ajudando que a comprar tudo. higiene, produto de higiene. Roupa. Não era só a parte de advogado, era a parte de Humana mesmo, parte porque não humana. tinha como. Eles não tinham ninguém, eles estavam sozinhos lá. Eles não tinham... O efetivo dos presídios não tinha estrutura. Então, nós, advogados, Gente, é chocante. né? nós tivemos que abrir todos os shampoos, as pastas de dente, A gente colocar abria nos por saquinhos. conta, porque eles não faziam isso. Eles não tinham como. Era nós, ou os familiares, mas os familiares estavam longe. Sabão em pó. Sobrava quem? A gente preparava tudo ali, colocando dentro do saquinho. Separando item por item, naqueles plásticos brancos, para poder o pessoal lá, e foi o pessoal muito bem educados, da Sim. Papuda pelo menos. Do outro, tinha alguns educados, outros não, mas na Papuda, muito educados Muito. a Polícia Penal. Fomos muito bem atendidos lá. Mas eles eram poucos, não tinham como fazer isso. Né? Então acabava que sobrou para nós. Nós, advogados. Quantas pessoas... vocês têm essa informação de quantas pessoas foram presas ali naquele dia? Mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000. 2.000 e pouco, eu não sei exatamente, mas são mais de 2.000. Dessas mais de 2.000 pessoas, tem uma estimativa de quem ainda permanece? Olha, eu não tenho exato, mas eu, salvo engano, mais de 140. A última, eu me lembro que era 200 e poucas pessoas, acho que devem ter saído algumas. E como que tá? E quando que vocês, por exemplo, a gente sabe, a maioria, às vezes tem pessoas do direito que estão nos assistindo, a gente tem prisão, audiência de custódia, citação, oferecimento da denúncia, citação, resposta à acusação. Em que fase que vocês estão nesse processo penal? Aguardando o julgamento, a audiência de instrução. Por quê? Foram divididos em duas partes.
o 4922, que são as pessoas que estão tendo essas penas de 17 anos, 14 anos. Quem está no inquérito 4922, elas foram julgadas primeiro. Estão sendo, né? Estão sendo. E nós, a maioria dos juarenses e de pessoas de outras comarcas que nós estamos devendo, todos, enfim, estavam no 4921. Por que eu falo? Porque recentemente uma senhora diabética, que ela foi para Brasília porque o sonho dela era conhecer Brasília. Eu sinto vontade de chorar, porque ela nunca tinha saído de Juara. Ela e o marido. Ela é uma senhora, ela é diabética. Sabe qual que é a função dela? Ele é pedreiro e ela auxilia ele. Ele é pedreiro e ela é servente. E ajuda ele. Ela foi para Brasília porque ela só queria conhecer Brasília, porque ela nunca saiu de Juara. Ela nunca teve o direito de ver qualquer outro lugar que não seja Juara. E por ter DNA lá no prédio dela, né, que a gente nem pôde acompanhar, ela nem pôde escolher se ela ia fornecer o DNA dela ou não. Nossa, eu ia falar uma coisa, agora até engoli seco aqui. Ela foi pro 492. Jesus pede para não falar. Jesus pede para não falar. Ela estava no 4921 e ela foi pro 4922. E o Jean, que é o caso que acabou tendo repercussão por conta de que nós não conseguimos fazer que os nossos pedidos fossem ouvidos, nem lidos, nem apreciados. Chegou um momento que nós decidimos ir para a imprensa. E o Jean é um autista, que o Jean, graças a Deus, ele já está na fase... Já está na fase de... aguardando julgamento, na verdade. O Ministério Público já se manifestou favorável a inimputabilidade dele, né? A extinção do processo pela inimputabilidade. Até porque ele já está, ele continua, ele está aqui, ele está fazendo os tratamentos dele, né? Os acompanhamentos multidisciplinares no CAPS. E aí só está aguardando essa fase. Nós já nos manifestamos pela inimputabilidade, o Ministério Público também, agora só aguarda o julgamento. E nessa jornada, Lindamir, nós acabamos encontrando anjos por essa jornada em relação ao 8 de janeiro. E o doutor Eude Lobo, ele foi fundamental na situação do Jean. O doutor Eude Lobo é um psiquiatra forense. Ele, para você ter uma ideia, ele fez o laudo, um dos laudos famosos da Suzane Richthofen. Ele é um psiquiatra que nós acabamos conhecendo pela confraria. A confraria trouxe grandes presentes para nós. Numa dessas manifestações nossas pelo Instagram, pedindo socorro, ele simplesmente colocou no direct: irmãos, vocês precisam de ajuda? E o Robson, ele disse: olha, mas é uma família. Não, eles não têm condição nenhuma. Condição. E o laudo do Eude era... né? A gente não tem nem ideia, mas sabemos que é alto o valor, né? E ele falou assim: eu não tô falando de dinheiro. E o laudo que o Jean tinha, que era uma lauda, que era de um psiquiatra, que uma vez ele foi lá fazer para pedido de LOAS. Para pedido de LOAS. O laudo do Dr. Eude deu 54 laudas. Um laudo preciso, perfeito. E nós juntamos esse laudo, acho que em 5 dias, o Jean estava na rua. Estava solto. Então, eu sempre falo assim, essa atitude do Dr. Eude me faz acreditar na humanidade. Essa atitude dele... Quando eu falei assim, falei, doutor... humana. Não, a família não tem condições. Falei, quem aqui tá falando em dinheiro? Então, a gente... tem que ressaltar, porque, assim, no meio de tanta turbulência, a gente encontrar pessoas que têm humanidade, que olham pelo próximo. Foi muito... As pessoas se solidarizaram com tudo aquilo ali, né? Eram mães, eram pessoas aqui de Juara mesmo, pessoas que a gente conhece, da Redondeza, eram pessoas de bem, que saiu daqui para trabalhar, para fazer uma manifestação democrática, né? Uma liberdade de expressão, de resignação. A gente tem na história aí, 2017, 2014, casos do lado oposto,
tocando fogo lá, se não me engano, no Ministério da Agricultura, Cultura. né? Um centro de pesquisa foi Isso, destruído. isso. Destruído. E aí o que aconteceu? Nada. E aí hoje nós temos o quê? Pessoas denunciadas por crimes que se fosse condenadas no patamar máximo, daria no máximo 3 anos e 6 meses, se fosse. Não serão porque são primários. Né? Então, eu digo assim, não serão porque são primários, não serão no patamar máximo, a gente sabe que vai ser no mínimo. Né? Isso aí não tem conversa. Não precisa ser mãe de Ná pra gente saber disso. Ali todo mundo é condenado sem provas. A gente não tem. precisa ser mãe de Ná. É o que está acontecendo e isso vai acontecer. Mas essas pessoas, quer dizer, pelo Código de Processo Penal, esse máximo de pena nem no fechado ficaria. E elas estão pagando por uma pena antecipada. E aí elas estão como se estivesse no semiaberto. Permaneceram por tanto tempo presas, agora com tornozeleira e tendo que se apresentar no fórum uma vez por semana. Por semana. Exato. Nem um Quer dizer, condenado. não basta a tornozeleira. O Código de Processo Penal a gente vai ter que reestudar. Tem. Existe um novo código aí de processo penal. A Constituição, todas essas coisas a gente precisa... Que lástima. Não dá como jurista para fechar os olhos para isso. Então, indiferente do ponto de vista de cada um político, do viés político de cada um, advogado criminalista que defende o que vem acontecendo, ele precisa rever a advocacia dele. Não é sobre partido, né? É sobre lei, é sobre É sobre direito, lei, é sobre gente, é sobre Direitos humanidade. direitos humanos, bem isso. E aí, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, no Brasil nós não estamos tendo nenhum nível do judiciário revendo, até porque não tem como, revendo ou fazendo alguma coisa em relação a isso. E vocês têm conhecimento a respeito de algo sendo O que articulado nos esperaria? em corte interamericana, Só alguma te coisa? cortando um pouquinho, o que nós esperávamos é que o Ministério Público, né? Já que ele não é... Fiscal da lei? Ele é o fiscal da lei. E ele não tem ele é um órgão independente, né? Dentro do judiciário, ele é um órgão independente. Então ele não bate continência ao outro ali. Exato. Né? Então o MPF com o STF, eles não se batem continência um para o outro. Então o que nós esperávamos na época é que aquilo fosse barrado. Falou, olha, não, tá ruim, não tá legal. Uhum. Né? Tá contrário aqui ao processo. Né? Onde já se viu uma custódia demorar 8 dias para ocorrer e o juiz que está fazendo essa custódia, presidindo essa custódia, não poder analisar o caso requerido pelo advogado naquela hora, porque a lei diz isso. Tem que decidir, né? Tem que decidir. Não é a literatura da lei, a letra da lei, ela não dá essa faculdade ao juiz analisar ou não. Lá diz que está escrito deverá. Deverá. Não está escrito poderá. Não, deverá. Isso, os MPFs que passavam nas custódias faziam de conta que aquilo não estava ocorrendo. Tanto o Ministério Público quanto os juízes, eles acataram uma ordem ilegal. Uma ordem contrária à lei. Isso é verdade. Eu não tô... Tá lá, a lei tá lá. É só que quem quiser olhar a lei da custódia, o que fala da custódia, vai estar lá dizendo. E o que mais me indignou realmente foi as atitudes do Ministério Público se curvar diante de tantas ilegalidades e sendo fiscal da lei e não fazendo nada. É basicamente conivente com as ilegalidades. E nessa situação, eu retomo a pergunta. No Brasil, nós sabemos que a nível de judiciário não tem nada aí. Não vamos julgar todo mundo no mesmo balaio, mas nós sabemos que quem deveria fazer não vai fazer. Vocês sabem de alguma notícia, algo que esteja, que alguma providência que possa estar sendo tomada a nível de Corte Interamericana de Direitos Humanos, Nações Unidas, alguma coisa nesse sentido? Sim, existe, né, um grupo de advogados que acabaram se unindo diante disso, capitaneado pela doutora Gabriela Ritter, doutor Ezequiel Silveira, doutora Carolina Siebra, e mais outros advogados que puderam ir na época para os Estados Unidos. E até na época nos chamaram, mas a gente não tinha como, por conta do visto, que não sairia no tempo hábil. E eles fizeram denúncias, né, na Corte Internacional e têm lutado muito em nome de todos os patriotas que estão sofrendo
E juntamente tem alguns deputados também, federais e senadores, que também estão lutando. A Bia Kicis, né? A Bia Kicis. Kicis, A Bia né? Kicis, o Van Hatten, o Magno Malta. Magno Malta, o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, vários deles, né? Que a gente tem visto aí no Instagram, de fato, eles estão nessa luta buscando aí Ser ouvido, né? ser ouvidos. Por quê? Porque nós aqui, juristas, sabemos que a Corte Internacional dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil é signatário. E o que lá fala da dignidade da pessoa humana. Ou seja, todo mundo, além de vários direitos, tem direito a ter uma pena justa. Tem direito a um julgamento justo. Não, até para você ter uma ideia. Você vê, morreu uma pessoa no Capitólio nos Estados Unidos. A pena não passou de 7 anos lá nos Estados Unidos. Que é rigoroso. Que é rigoroso. Então, para aí já se vê. Eu perdi até depois eu vou comentar. E falando em perder, Robson, nesse episódio que aconteceu lá, vocês chegaram a presenciar nesse período que vocês passaram lá algumas situações assim críticas de suicídio, de pessoas até naturalmente passando por problemas de saúde ali? Sim. Quando eu cheguei, eu fui na frente, o Robson foi guardar as malas no hotel, eu cheguei, o menino tinha acabado de tentar o suicídio, ele estava sendo levado na maca, ele tinha cortado os pulsos, tinha uma mulher, acho que era irmã, parente, estava toda ensanguentada, realmente isso eu posso dizer, porque eu presenciei. E nós tivemos um caso, agora, recentemente, do seu Jorginho, que até a doutora Gislaine, lá de Primavera, que é a advogada dele, o seu Jorginho, ele tá numa situação tão desesperadora, psicológica, ele bate a cabeça, ele é um senhor, ele tem 60 e poucos anos, ele bate a cabeça na parede, ele tem crises, por quê? Porque o seu Jorginho foi condenado aí há anos, sei lá, 13, 14... Acho que 17. 17, eu não sei dizer, porque não é nosso cliente. Uhum. Ele tá em situação de desespero. Um homem que trabalhou a vida inteira, que é um agricultor, que não fez nada. Nunca teve um processo contra si. E aí a pessoa se vê, ela não pode fazer nada. Imagina, Linda Miranda, a sensação que você tem é que você tá na frente de um trem, ele vai te atropelar. Você não pode pular dali. Mas você não pode pular. Tem que esperar. Tem que esperar o trem te matar. É isso. As pessoas foram atropeladas. Porque se você parar pela pra pensar, legislação. Aí tem essa parte justamente dessas pessoas sendo julgadas em última instância. Uhum. Quer dizer, para quem Isa, pediria... pega o ar pra mim ali. Para quem pediria aí um habeas corpus, um recurso? Jesus. Né? Robson, quando alguém pergunta, gente, vocês não vão recorrer, não tem como recorrer, Robson, só se for para Jesus. Passa uma aguinha ali. Realmente é difícil porque fica totalmente perdido. Você não tem, não tem para quem recorrer, não tem o que fazer. Porque são pessoas sem foro privilegiado algum. Né? É um sitiante, é um feirante, é um catador de latinhas como o Jean. São pessoas simples, que não é nem vereador, não é nada. Digo no cenário político, para ter alguma prerrogativa de foro privilegiado. Para serem julgadas na instância máxima, já de cara, e como último, né? Porque não tem, vai para onde? Habeas corpus para Deus. É para Deus. Que lamentável, gente. E além disso tudo, não vou nem perguntar qual caso mais estarrecedor que vocês tiveram, porque deve ter inúmeros casos. Mas em relação aos que vocês clientes de vocês ou dos patriotas que vocês acompanharam, algum deles teve absolvição? Não, porque não foram julgados, nenhum. Ainda não? Não, ainda não. O Jean, que está em fase, o Ministério Público já se manifestou. E os outros que nós estamos assistindo, eles ainda não tiveram a audiência de instrução e julgamento ainda. Eles nem foram ouvidos em audiência. Exato. O Jean já foi porque, como era uma situação excepcional, e aí depois disso foi feito, abrimos um pedido de insanidade mental para poder provar de fato, né? Embora já tivesse com aqueles laudos já apresentados, mas
por uma nova junta médica, ele passou por essa junta nesse incidente de insanidade mental. Fez perícia, Doutor tudo. Eude está acompanhando o processo como assistente técnico e vai acompanhar Sim, até o final. E agora, aí já acabou, né? Esse incidente já acabou. O Ministério Público já se manifestou, a defesa já se manifestou e agora só aguarda E os términos. Os outros estão aguardando o julgamento. Também. E um dos inquéritos, então, que foi onde originou tudo, vocês nem tiveram acesso aí. Não, nunca. Ninguém. Nenhum advogado, praticamente. Que eu conheça, não. Nós estamos num grupo de mais de 300 advogados. Ninguém teve acesso. Isso eu posso falar porque realmente não teve. O que se originou, tá? Porque esse que... A 10.820, que foi a PET. Foi uma petição. Né? E aí dessa petição a gente teve veio acesso. Novos inquéritos, que são os inquéritos 4921 e 4922. Esse sim. Esses sim, são os que... Mas o que se originou para chegar nesses, a gente não tem. O que tem, o que foi feito, se foi interceptação, Isso, se não foi... o que existe? O que existe disso tudo? Disso tudo. Não temos. Não temos. E vocês visualizam nessa situação aí como que eventualmente vai ser contado isso na história? Vocês estão acompanhando isso de Depende perto, por quem né? contará, né? Do ponto de vista de vocês veem aí alguma situação, por exemplo, de futuramente, né, se restabelecer o Estado de Direito, indenizações para essas famílias, Acredito para essas que sim. pessoas? Porque se houve indenizações aos que estão do lado de lá fazendo o que eles diziam que era ruim para eles, né, fazendo com os do lado de cá, então obviamente que terá também, né? Perfeito. Mas é isso que eu digo, depende quem irá contar essa história futuramente. O que essa experiência para vocês com os patriotas do 8 de janeiro agregou em relação à advocacia de vocês da especialidade do Tribunal do Júri? Em relação ao Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri ele sempre nasce em algum crime, né? Ele sempre nasce ali. É uma experiência rica no sentido negativo. No sentido de você ver absurdos jurídicos, aberrações jurídicas. E para Silvia, eu nunca pensei que eu fosse viver isso. Que eu fosse ver tudo sendo desrespeitado. Desde a Constituição Federal, as arbitrariedades, a legislação, as atitudes. Então, para mim, em relação ao Tribunal do Júri, me tornou uma pessoa mais madura profissionalmente. A maturidade que nós adquirimos como profissionais ali, eu acho que a gente está pronto para enfrentar tudo. Depois do que nós enfrentamos no 8 de janeiro. Porque foram noites sem dormir. Tanto como ser humano, como jurista, me tornou muito madura profissionalmente. Experiência sofrida. Sim. Isso, porque a gente tinha o lado jurídico que tinha o lado humano. Eu acho que eu já vi de tudo com o 8 de janeiro, em relação a irregularidades, em relação a arbitrariedades. O 8 de janeiro, assim, agregando para o Tribunal do Júri, talvez tenha sido também um desses pontos que você trouxe. Nós já estávamos no Tribunal do Júri já há algum tempo, né? Já desde a pandemia ali começamos o estudo e posteriormente mantemos o foco mesmo, né? Então isso já estava vindo, já tinha algum tempo. O 8 de janeiro ele deu um boom, né? No sentido, talvez, de conhecimento a nível maior do que já era, né? Porque nós já estávamos no cenário nacional já antes do 8 de janeiro, né? Tanto que a nossa primeira palestra foi em 2000 e... Foi ainda meio 2022. Bem pós-Covid mesmo, pós-pandemia. Então nós já havíamos palestrado já antes do 8 de janeiro, já estávamos palestrando já antes. Já estava na vida nacional. Já estávamos.
Talvez ele deu um pouquinho bom a mais. Sim, conhecimento. Eu olhei para uma outra ótica, mas em relação a isso trouxe. E de fato, não há como a gente falar em patriota em 8 de janeiro, tudo que passou por ali acabou ganhando um destaque que de norte a sul do país, todo mundo sabe o que foi acontecendo, né? E, Silvia, esse seu lado mais de encontrar emoção no tribunal do júri, o que te marcou no 8 de janeiro? No 8 de janeiro foi uma patriota, ela me disse uma coisa que eu vou levar para minha vida, isso. Ela disse o seguinte, entre tantas outras coisas, mas ela disse o seguinte, eu senti a realidade e tudo o que estava acontecendo quando a porta da cela bateu. Tipo filme, né? Eu ouvi isso de uma menina, para mim, uma menina de 20 e poucos anos, cliente nossa. Isso para mim materializa muita coisa do que eu vivi lá. A pessoa parece estar passando vivendo um pesadelo, né? Isso me marcou. Fora todas as de ver mas nessa questão emocional, de ver aquela comida podre, porque aquela comida que era servida lá fedia, cheirava mal. A gente entra na penitenciária. Na penitenciária. Era horrível. Era horrível. Não é a comida que o Alexandre de Moraes comeu na frente das câmeras. Não foi a mesma que a gente viu, não. Não tinha aquela coxinha de frango lá, não. Inúmeras vezes. Era um salsichão horroroso de soja. De soja, era dessa grossura, assim, redondão, assim. Fedia vinagre. Era um cheiro meio azedo, assim. Uma gosma. Era isso. Era uma gororoba mesmo, bem... Tá? A gente viu por diversas vezes. E não é a gente porque não as podia pessoas fotografar. estão presas que tem que comer lavagem. Porque a gente não podia fotografar, porque para entrar tinha que deixar o celular. Tinha que deixar o celular. Mas se tivesse, eu teria fotografado. Essa é um quadro na nossa memória que a gente nunca vai esquecer. Mas o pessoal dos direitos humanos do Brasil poderiam ter ido e podem ir, que diz que a comida é a mesma ainda. Pode ir lá e constatar e verificar. Tem que chegar de supetão, senão eles correm e servem um tipo de comida que tem as comidas com coxinha de frango. Sem dignidade nenhuma. E fora a questão ainda da alimentação, a superlotação lá, vocês falaram que eles colocaram pessoas... Na Papuda não, na Papuda tinha uma ala desativada e aí acabaram colocando os patriotas todos nessa ala desativada. Na Colmeia, sim, na Colmeia a estrutura é menor, é um presídio menor, né, feminino, e aí lá sim teve uma liberação bem grande de pessoas para que pudesse comportar os novos presos ali, as novas presas no caso. Entendi. E disso que vocês trouxeram de lá, não surgiu ideia de um livro, de nada, como vocês acompanharam tão de perto? Já estamos escrevendo livro, já faz algum tempo, já temos até uma parceria aí com uma editora. Tá faltando tempo para finalizar o livro, mas já tá bem adiantado. Inclusive o dono do editor me liga de vez em quando, já tem me nome, fala, o livro. E o livro, cadê? Já tem nome e a gente vai publicar o livro, sim. Sobre o 8 de janeiro. O que nós vivemos no 8 de janeiro. Tem muitas histórias. Recorda de uma que vocês estão contando? Eu no Instagram, durante o tempo que a gente estava em Brasília naquele começo, vocês não têm ideia de como foi o tanto de gente. Nós acordávamos com 10 mil seguidores, dali 2 horas nós tínhamos mais 10, 5, foi um negócio louco. E no direct eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela me disse o seguinte, ela falou assim, eu hoje encontrei vocês aqui. Eu fiquei horas. Eu tenho um filho deficiente. Eu não sei quem é, se é homem ou se é mulher. Porque não tem... Não tem. Eu tenho um filho deficiente. E não tem foto, né? Quando eu vi que todo mundo estava sendo preso e esse filho depende só de mim, eu vim para ficar um dia aqui. Eu tinha chego lá, eu não tinha feito praticamente nada. Eu nem fui lá na manifestação.
E quando eu vi que as pessoas estavam sendo presas, eu peguei e eu peguei minha identidade e falei, Nossa Senhora, me cubra com o seu manto sagrado. E eu subi numa árvore e fiquei por horas. Chovia, eu chorava. Meu Deus. Eu chorava, tinha cachorro lá embaixo, tinha helicópteros, e eu só pensava no meu filho que precisava de mim. E aí, quando tudo se acalmou no meio da madrugada, eu corri. Eu corri muito e eu consegui sair de lá. Porque não tinha muro na parte. Era uma E cerca, né? eu corri, eu caí, eu me machuquei e eu consegui finalmente ajuda de pessoas e eu cheguei na minha cidade. E hoje eu estou com o meu filho, cuidando do meu filho, porque meu filho tem deficiência mental e ele não tinha como ele viver sem mim. E eu não tinha Gente, feito olha, absolutamente nada. é cena de filme mesmo. A gente imagina. É uma história assim que me tem muitas histórias. O livro vai ter cartas que a gente já conseguiu autorização, cartas que a gente acabou recebendo. Tem gravuras, né? Gravuras. Do Plezão, daquele que morreu. Então a gente vai publicar cartas, a gente vai contar histórias. Mas essa história é muito triste. Não, imagina. E assim, a gente sabe que é uma história real, porque a pessoa descreve lá como era, ela tinha que estar lá realmente. E, enfim, né? Quando tudo isso passar, essa pessoa já até me autorizou, por isso que hoje eu tô falando. Uhum. Ela já me autorizou a contar essa história no livro. Uhum. Que bacana. E vê se você dá um tempinho pro livro aí, porque Precisa sair. para finalizar. Pra finalizar. Nós falamos que agora, esse mês de junho, O dono da editora já me cobra, ele me cobra direto. a gente já tem até o nome, tudo, e o E realmente já, mas é assim, já angariando já toda essa documentação, a gente tem trabalhado já nisso. E a necessidade, né, é de levar isso para as pessoas, porque tem gente que ainda acha que não, que aquilo ali não se igualou a uma onda de desumanidade, que tinha comida, que eles estavam bem servidos, que estava tudo certo, quando a gente sabe que a mídia, infelizmente, né, a mídia que a gente a sabe, tradicional, né? Talvez por isso estão querendo acabar com Aqui Informa de verdade. exatamente, acabou transmitindo aí coisas que não eram realidade, né? Um papel tão importante que a mídia tem, infelizmente, falhou muito, distorceu muito e falhou muito no 8 de janeiro. Omite, distorce, basicamente sempre foi isso, né? E a gente estava lá. Isso que é bom, a gente vê de vocês que estiveram lá no livro essa situação, né? E aí, para a parte jurídica, o que te marcou mais lá, Robson, nesses acessos, por exemplo, a tentativa de acesso ao inquérito, alguma coisa que feriu prerrogativa sua como advogado? Houve algo que te marcou juridicamente na sua defesa, na defesa dos patriotas? Um ponto muito interessante realmente são as questões que a gente tinha que apresentar um vídeo de uma sustentação oral, que essa sustentação oral, em tese, seria ao vivo, né? Para que o jurado ali, o magistrado, de repente, se convencesse de que realmente seu cliente não é culpado daquilo que o estão acusando. E, para nossa surpresa, nós tínhamos que encaminhar um vídeo de 15 minutos, gravado de 15 minutos. Defesa oral. A sustentação. Nós tínhamos que fazer um vídeo ali gravado, pôr um celular na nossa frente, uma câmera de vídeo, e fazer como se nós estivéssemos falando aos ministros de forma ali virtual, mas não, né? Era gravado. E aí esse documento de áudio e vídeo vai para lá. Antes do voto deles, antes do voto, né? E aí a gente tem um prazo, e é até a meia-noite, por exemplo, do dia X. E aí você protocola 5 minutos antes de acabar o prazo, tipo, antes da meia-noite. Propositadamente. E da meia-noite e 2 já tá uma decisão. O voto, ou seja, o vídeo tinha 15 minutos. Não deu nem tempo de assistir. Tempo. E aí, Lindamir,
O que fazer como advogado diante de uma ilegalidade dessas? Não tem, né? Não tem. Quanto tempo vocês ficaram lá em Brasília? Nós ficamos a primeira vez por 15 dias, depois fomos e ficamos mais 15 dias, e depois fomos outras vezes, né? Foi esporadicamente algumas outras de vezes. acordo com a necessidade. Tentando conseguir. Algumas dessas buscar o acesso integral, né? Ao menos dos 4921, 4922 e dos casos específicos de cada um, que são vários, né? Existem vários processos. Depois nós acabamos pegando outros casos. Dos desdobramentos dessa lesa pátria, né? Então acaba vindo outras pessoas e outros inquéritos a partir daquele inicial que a gente nunca teve. E aí nós só tivemos de 2 específicos, que é o 4921, 4922. Então vão surgindo depois disso alguns outros inquéritos e a gente tem que ir lá. E é engraçado, porque o processo, infelizmente, diante da nossa tecnologia, do que temos hoje, diz ser um processo físico, mas quando você vai lá e depois de um certo tempo que você faz o pedido, tem que fazer o requerimento para ter acesso, aí depois de alguns dias que você tem acesso, você vai lá pegar um dia específico, lá pedir a cópia, né? E aí basta você levar um pendrive que o processo vem digitalizado. Então, como que é físico, né? Pra quê? Físico, né? Não, e outra, por que eu ter que ir lá, faz a família gastar, né? Sai daqui do Mato Grosso, faz a família gastar para eu ir lá buscar um processo. Se bastava me mandar. Por WhatsApp, por assim, sei lá. Tanta tecnologia, né? Nós não temos direito a ser recebido pelo ministro. Todos os ministros lá, eles atendem os advogados, menos o ministro Alexandre de Moraes. Se for com relação a isso, ele não ninguém atende. Então, talvez pode até algum advogado X, né, o pessoal que anda de short lá dentro. De jatinho. Até pode ser recebido por ele. Mas nós, meros mortais, que nosso estatuto garante que a gente entre até sem ser anunciado. É claro que ninguém vai entrar sem ser anunciado. Por boa educação, né? Todo mundo tem boa educação, mas está no estatuto da OAB. Nós não temos direito, nós não temos acesso. Não tem como despachar com ele. Por exemplo, o caso do Jean. O Jean foi quase 6 meses. Nós não tínhamos como despachar nem com o assessor dele. Né? Nem com... É tudo muito difícil, muito... É exatamente como se a gente tivesse numa ditadura. Embaixo, e aí tem o Olimpo, e a gente tem que subir aquela escada, mas chega na metade a gente não pode ir porque tem um segurança que empurra a gente para baixo. Nós não temos... Nós, como advogados ali, era como se a gente não tivesse... Como se... Prerrogativa nenhuma. Nenhuma prerrogativa. Como se, por exemplo... A ausência de hierarquia entre advogado, promotor e magistrado não existiu ali. Era como se nós não fôssemos nada. Gente, eu tô estarrecida. Foi horrível. Com o que vocês estão contando. E olha que eu já acompanhava vocês e via muita coisa sendo postada, vocês divulgando, mas e principalmente para a parte jurídica, né? É uma lástima. Para depois de tantos anos, uma Constituição cidadã, uma Constituição com garantia de direitos e liberdades, a gente ouvia advogados contando o que vocês passaram lá em relação à prerrogativa de vocês. E passaram não, né? Estão passando. Se até hoje vocês não tiveram acesso a inquérito, não tem. Estão passando aí. E assim... E as pessoas estão sendo julgadas... Sem a gente ter acesso. Os advogados dessas pessoas que já estão pegando essas penas de 17 anos, eles também não tiveram acesso... Não lerem a sentença. Só cumpre a pena, nem sentença. Mas não tiveram acesso aos inquéritos anteriores, o que gerou tudo. Porque existe um inquérito chamado Inquérito Fim do Mundo, que todo mundo deve saber aí. Não sei quem foi a pessoa que criou esse nome, mas assim, muito sábio, por sinal, de dar o nome de Inquérito do Fim do Mundo, porque ele não acaba, eu acho que o mundo acaba e ele não. É um inquérito que já tem mais de 5 anos, Só que ninguém tem acesso. Ninguém sabe, ninguém tem acesso a ele. Quem está defendendo alguém que está lá não tem acesso. Ou seja, você como advogada é inimaginável. Não tem, não estranho, entra, não dá. É estranho a gente pensar nisso. Não dá. E a gente leva em consideração até a súmula 14 do STF, né? A gente usa isso para ter acesso aos processos de primeiro grau, por exemplo, às provas, a integralidade da prova, a gente usa
com base na súmula 14, né? Do próprio STF, de acesso aos A dados. integralidade do processo. É uma situação de exceção, né? Exato. Nada vale. E a ficha foi caindo, foi caindo. E o que me admira muito é que a OAB Nacional não tem feito nada, né, com relação a isso. Nós, meros mortais aqui, que nem vocês falam da OAB, a gente fica indignado, mas o poder não é daqui, né? Não. Que, aliás, eu acho que isso deveria mudar, né? Porque é um instituto, uma organização que preza pela democracia e a gente não pode votar no presidente nacional da ordem, não faz sentido nenhum. Ser eleito por nós advogados. Eu não posso votar, eu não posso. Nós votamos na nossa seccional. Isso, exato. Realmente, gente, é estarrecedor. É. E voltando pro